ceia eucarística e partilhar de sua intimidade, ouvindo sua palavra, recebendo-o em comunhão. Ele nos convida ao banquete do reino, onde não há privilégios, mas privilegiados, os pobres e necessitados. Celebremos em comunhão com os servidores da comunidade, especialmente com os catequistas nesse seu dia. Para acolhermos a procissão de entrada, cantemos. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei dessa vida as promessas, e fui bem depressa, como a lua. Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. De modo muito especial, quero acolher as crianças, os adolescentes, os jovens, papai, mamãe e todos os catequistas com uma calorosa salva de palmas de boas-vindas à nossa celebração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor. Devemos clamar todos com o Salmo 85, versículo 3 até o versículo 5. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Invoquemos então a misericórdia do Pai, reconhecendo-nos pecadores, para que o Senhor venha ao nosso encontro, nos abrace, nos acolhe e nos perdoe todos os nossos pecados. Pelos pecados erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus, Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós, Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Senhor, verdade,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras. A palavra de Deus nos incita a viver a humildade e a gratuidade que nos aproximam do Senhor e nos fazem encontrar a graça diante dele e nos tornam participantes da felicidade do seu reino. Ouçamos. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não o compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo em seu nome, e o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparaste uma mesa para nós. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximantes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximantes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos,
Assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, a Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora aclamemos o Santo Evangelho, cantando. Não pode Faltar a palavra, não pode faltar o pão, não pode faltar o compromisso, a quem quer o mundo de mão. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta, na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, teus irmãos, teus parentes ricos, nem teus vizinhos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, nosso coração semelhante ao vosso, fazei-nos ver o amor e a reconciliação. Hoje a liturgia nos convida a olhar para a palavra humildade. Somos convidados, somos chamados a viver a humildade nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e em tudo aquilo que a gente faz. Nós precisamos viver a humildade. Primeira leitura, a palavra humildade aparece. Meu filho é um pai que é uma mãe que vai educando o seu filho, vai alertando o seu filho, vai apontando o caminho para que o seu filho, crescendo, se venha a tornar um homem de grande valor. Se venha a converter num grande homem e não num homem grande. A diferença entre o homem grande e o grande homem é que o homem grande é em estatura, na altura, no tamanho, e grande homem é na qualidade, nas virtudes.
E dentre as virtudes, hoje se destaca a virtude da humildade. Deus eleva os humildes e abate até ao chão aqueles que têm um coração soberbo. Graças à virtude da humildade é que Maria se coloca à disposição, porque ela se converteu em humilde serva. Deus a elevou, a tornou a mãe de todas as mamães. Deus a elevou à categoria da primeira catequista de todos os catequistas. Maria foi a primeira missionária, aquela que soube indicar o caminho certo ao seu filho, porque ele, em primeiro lugar, se humilhou diante da palavra, obedeceu diante da palavra e ela se converteu naquilo que a palavra lhe quis transmitir, ser a mãe do nosso Salvador. E quando Maria diz, a minha alma engrandece o Senhor, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, ela diz também que Deus elevou até ao topo a humildade da sua serva. E ele arrebate, ele bate até o chão, aniquila aqueles que têm o coração soberbo. E a primeira leitura nos dizia que as pessoas humildes, elas são muito mais valorosas, são muito mais importantes do que uma pessoa generosa. Vejam o alcance de homem e mulher que vive de fato a humildade. Poderíamos dizer que a humildade é o princípio da santidade. A humildade é o caminho que nos aponta para a glória no céu, para a glorificação, para a vida eterna. Vejam o que depois acontece durante o texto todo. Para você, meu irmão, minha irmã, para você, meu filho, minha filha, amanhã se tornar grande, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, humilharmos-nos diante da omnipotência de Deus, diante de tudo aquilo que se nos apresenta. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante da grandeza de Deus. A segunda leitura dizia que nós não nos aproximamos de um monte fumegante, de trovões, de relâmpagos, de fenômenos que não conseguimos enxergar. Nós nos aproximamos diante de um monte do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um Deus que salva a humanidade através da humildade do seu próprio Filho. Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo não se fez igual, não se fez valer da sua igualdade com Deus, mas ele renunciou à sua filiação divina. Assumiu a nossa condição de servo, a condição de um escravo. Se fez contar entre os ladrões, se fez neutralizar para depois recuperar a dignidade e a honra que havia perdido quando ele, no ato da cruz, ficou sem figura humana, ficou desfigurado. Um Deus tão grande se faz tão pequeno para chegar até nós, só por causa do amor. Então Jesus Cristo, melhor do que ninguém, ele soube viver a humildade da humildade, a virtude da humildade. E é por isso que nós clamamos: Senhor, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, um coração que não é soberbo, que não é prepotente, um coração que não vive para si, mas um coração que sai dentro de si e vai ao encontro. Um coração que não sabe, não consegue diferenciar essa casa do rico, essa casa do pobre. Um coração que vai até a casa do fariseu. No Evangelho, Jesus foi até a casa do fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um daqueles homens de nariz empinado, que eram detentores da lei, que tinham tudo, tinham as chaves das Sagradas Escrituras. Eles sabiam, eram os ricos daquele tempo. Era a classe A, a primeira classe. E Jesus vai até a casa deles porque tinha sido convidado. E quando chegou lá, encontramos que há duas classes lá naquela casa: a classe dos pobres e a classe dos ricos. E ele observa tudo. Tudo está na questão da observação. Abrir bem os nossos olhos para podermos discernir o que está certo e o que está errado. Abrir os nossos olhos não da carne, mas os olhos do Espírito. Os olhos espirituais,
para que o Senhor, tendo aberto os nossos olhos, nos faça entender e nos mostre aquilo que está certo e que nós devemos seguir, para que um dia sejamos glorificados. Que o Senhor nos abra os olhos para enxergar dentro de nós a virtude da humildade e vivê-la nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas reações, nas nossas palavras, nas nossas amizades. E ouvimos o que Jesus disse: quando você for convidado por alguém, chegada ou chegado na casa dessa pessoa, ocupe o último lugar, para que esse ocupar o último lugar é exatamente um sinônimo de se revestir de humildade, e não ir para essa casa com megalomania, com espírito de grandeza. Vai para lá, entre de fininho, seja humilde, paciente, obediente às regras. Às vezes, quando nós vamos à casa de uma pessoa, nós não conseguimos ficar quietos, sobretudo as crianças. Nós pulamos que pulamos, andamos feito uma bala, uma munição, ou se quisermos entender, um boneco animado, boneco elétrico. Não, devemos ficar quietos, sentamos num lugarzinho e ali ficamos. E então aquele que nos convidou, não, vem ficar aqui ao meu lado. Só que Jesus estava falando, o discurso não somente atingia as crianças, mas também atingia os adultos, aos jovens, aos adolescentes, as pessoas casadas e não casadas. O discurso atinge a todos. Quando formos convidados, devemos ocupar o último lugar, para que aquele que nos convidou venha nos dizer: vamos para cima, ocupe um lugar um pouquinho mais à mesa, e vamos, comamos e bebamos. Se você ocupar logo o primeiro lugar, de repente você, criança, ocupa o lugar onde a dona Luzia devia sentar, ou a dona Regina devia sentar. Ou então o senhor Ricardo, nosso querido pai e avó, devia sentar. E aí, quem convidou vai dizer: ô Bárbara, por favor, dê lugar ao seu avô. E aí a coitada da Bárbara se levantará envergonhadamente e vai ocupar o último lugar, porque tem que dar o lugar ao avô que está aqui, o seu Ricardo. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, que a gente precisa saber ocupar o nosso lugar. Está convidada? Ok. Fique quieta, obediente. Espere que aquele que convidou diga: olha, o lugar do convidado é aqui, senta aqui. E outro discurso também que Jesus dirige ao homem que tinha convidado. Afinal de contas, a palavra de Jesus não bate só, não é dirigida só àqueles que são os humildes, àqueles que estão convidados, mas também aos que convidam. Quando vocês, porque ele começou a olhar, e vejam que pelo discurso de Jesus dá a entender que os que estavam lá, os convidados, não eram assim Zé Ninguém, não eram pessoas que não tinham nome. Todos aqueles que tinham sido convidados tinham grande reputação. E é normal, se ele era um ministro, se ele era um deputado, se ele era um senador, não poderia convidar, senão senadores também, senão deputados também, senão pessoas do nível dele, da classe dele. E normalmente é assim mesmo. Quem tem bicicleta, os amigos dele são aqueles que têm bicicleta. Quem tem moto, os amigos dele são aqueles que têm moto. Quem tem carro, os amigos dele são aqueles que têm carro. E ali, assim por diante. E Jesus então dirige também uma palavra àqueles que se acham que têm e que podem. Por isso é que aquele ditado, a gente tem popular: quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Jesus diz: não, esse ditado não pode surgir. Quando vocês quiserem convidar, mesmo podendo, não podem permitir que aqueles que nada podem se sacodam. Convidem os coxos, os aleijados, convidem aquelas pessoas pobres e humildes, aquelas pessoas que não têm nada. Para quê? Para que eles sejam um canal de graça amanhã, quando nós deixarmos este mundo. Ou seja, no outro texto, Jesus dizia: com o vil dinheiro, com o dinheiro que passa, com as coisas materiais, nós devemos arranjar amigos que um dia nos recebam no reino dos céus.
Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, não deve ser coroada de ouros. Não. Mas sim, o nosso coração deve ser um coração de ouro. Nós não podemos entregar o ouro, não podemos oferecer o ouro aos nossos irmãos e irmãs, mas devemos oferecer o nosso coração, que é o grande tesouro que cada um de nós tem. E esse grande tesouro deve ser dado às pessoas mais simples, e de modo muito simples, de modo muito claro, de modo humilde, de modo obediente, de modo reverente. E assim, então sim, nós olharemos para Jesus Cristo e o teremos como nosso modelo, porque nós não nos aproximamos de um homem arrogante, de um homem prepotente, de um homem ganancioso. Nós nos aproximamos de um homem que é manso e humilde de coração. Que os nossos corações se revistam de fato deste grande tesouro, o tesouro da humildade, que é o penhor, que é o canal, que é a virtude de todas as virtudes, se um dia nós quisermos seguir as pegadas de Jesus. Com muita fé, confiança e esperança, clamemos novamente: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Renovando a nossa fé, nos coloquemos de pé e digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos anos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, que anda dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus se revelou em Jesus como aquele que serve e se doa no amor. Confiantes, apresentemos a Ele nossas preces, dizendo: pela Igreja, esposa de Cristo, chamada a buscar não a glória, mas a humildade e o serviço, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Pelas autoridades de nosso país, para que trabalhem principalmente pelo bem dos que mais necessitam, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Pelos últimos da sociedade, para que sejam valorizados e promovidos em sua dignidade, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que não cedamos ao orgulho e à arrogância, mas busquemos viver a misericórdia, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Pelos nossos catequistas, para que encontre alegria e apoio no desempenho da sua bela missão, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Senhor, sós um Deus bondoso e compreensivo. Concedei-nos ter para com nossos irmãos e irmãs os vossos sentimentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar agora para o ofertório, cantando. Grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração diante
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, para a vossa adoração de Deus. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-nos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com vossa luz. E expôs diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, a vossa glória. Hosana a todos, bendito o nome do Senhor. Hosana. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que chegara à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor, nos enviaste o vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana menos do pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, o Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para edificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, ensinado a eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, o Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão, que bebemos desse cálice, anunciamos a vossa morte e quando esperamos a vossa vida. Celebrando agora, ao Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja
e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, os fiéis que em torno deste altar vos oferece este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo. Gregório Luiz, Alexandre Matilde, Isaltina Florindo, Maria Chagas, Benjamin Machado, pelos falecidos da família Sá, família Rosa, e todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, de modo especial todos os catequistas da nossa comunidade, concedei ao Pai de bondade que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, São José, esposo de Maria, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, nos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, obedientes à sua palavra, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Eu me sinto feliz perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor. O rei fez um grande banquete, já foi convidado, a mesa está preparada, já foi o cordeiro imolado. Eu estarei sempre com ele.
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortaleça e fortifique os nossos corações e nos leve a vos servirem, nossos irmãos e irmãs, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, procurando sempre viver a humildade e fazendo o nosso coração semelhante ao de Jesus Cristo, manso e humilde. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.